Olá, eu sou o Tomás e hoje eu vou te ensinar como fazer as pessoas prestarem atenção naquilo que tu fala. Tu já teve a experiência de chegar num ambiente social, num grupo de pessoas, tu começa a falar, contar uma história e ninguém presta atenção naquilo que tu tá falando? Ou tu tá apresentando um trabalho, fazendo uma venda, tu tá tentando falar, contar uma história, fazer alguma coisa e a pessoa simplesmente não presta atenção naquilo que tu fala. Hoje eu vou te contar alguns segredos, 3 segredos na verdade, de como fazer as pessoas prestarem atenção em ti. Eu trabalho como mágico já faz alguns anos e estudando mágica a gente aprende muito sobre como funciona a atenção dos outros. Quais são as técnicas e táticas que a gente pode usar para fazer com que a outra pessoa preste atenção na gente. A primeira dica que eu tenho para dar é no tom de voz. O tom de voz que a gente usa é muito importante para fazer com que o outro preste atenção na gente. Se a gente falar de um jeito muito parado, muito monótono, falar assim, de um jeito muito fraco e do mesmo jeito sempre, fica difícil de prestar atenção, não fica? Porque quando a gente fala de um jeito monótono, ou seja, monotom, um único tom, é muito difícil que a outra pessoa preste atenção. Então, a gente tem que estar sempre mudando o tom de voz. Às vezes falando de uma forma um pouco mais alta e às vezes mais baixa. Mudar também a velocidade da fala. Às vezes a gente fala ou muito rápido ou muito devagar. Uma pessoa que fala sempre na mesma velocidade é muito difícil de prestar atenção. Falando sempre assim, nesta mesma velocidade, você pode prestar atenção naquilo que eu estou dizendo. Não funciona. Você tem que falar de um jeito que às vezes seja mais rápido, às vezes mais devagar. Então às vezes a gente vai colocar muita emoção numa palavra e às vezes menos em outra. E quando tu tem essa mudança constante de tom, fica vários tons, o negócio não fica monótono, ou seja, fica mais fluido e as pessoas meio que são obrigadas a prestar atenção. Quando o cérebro é capaz de identificar um padrão numa coisa, ele não consegue mais prestar atenção, porque ele não precisa mais prestar atenção naquilo. Porque aquilo não vai mais estar oferecendo nenhum risco. Porque o nosso cérebro, ele ainda acha que a gente está lá na época dos homens das cavernas, ele ainda está vivendo uma vida onde ele precisa estar ligado para ver se tem algum predador, para ver se tem alguma coisa que pode causar algum tipo de risco para a vida. Então, se a gente está falando de um jeito que é muito fácil de perceber nosso padrão, ou seja, mesmo tom de voz, mesma velocidade, mesmas palavras sendo usadas, mesma altura, fala mais alto às vezes e fala mais baixo às vezes. Tudo isso contribui para que a gente não permita que a outra pessoa encontre um padrão na nossa fala, consequentemente se tornando uma fala imprevisível, obrigando a pessoa basicamente a prestar atenção. A segunda dica que eu tenho para dar é olhar. O nosso olhar é o que controla a atenção. Uma das maiores regras dos mágicos é onde a gente olha, a outra pessoa vai olhar. E se a gente quer que a pessoa olhe para nós, a gente tem que olhar para a pessoa. Por que isso acontece? Porque é no olhar que a gente mostra onde a gente está prestando atenção. Então daqui a pouco você está falando para um grupo de pessoas, tem 6 pessoas numa roda e está contando uma história. E tu quer que todo mundo preste atenção? Cara, olha para todo mundo. Refere a tua linguagem corporal para todo mundo que está na roda. Abre a tua linguagem corporal de um jeito que todo mundo se sinta fazendo parte daquilo. Fala com um, olha para um. Fala para o outro, olha para o outro. E vai olhando para todo mundo e falando desse jeito. Isso é outra maneira muito importante de fazer as pessoas prestarem atenção. A terceira dica é, cara, usa gestos para se comunicar. Gestualidade, usa gestos para ilustrar o que tu está dizendo. Ah, é 1, 2, 3, 4 vezes. Era grande, faz o gesto que é grande. Olha como se aquilo fosse real, acredita naquela coisa e comunica isso através do teu corpo. Porque o nosso corpo comunica muita coisa. E pessoas que não ocupam espaço, é mais difícil de a gente prestar atenção nelas, entende? Então no momento que tu se permite ocupar espaço, falar de um jeito, com o tom de voz, como eu falei, olhando pra pessoa, ainda usando gestos, é muito difícil que a pessoa não vá prestar atenção no que tu tá falando. E aqui tá a dica bônus, quebra de padrão. Se as pessoas não estão prestando atenção em ti, tu tá falando, usando as dicas que eu falei, mas ninguém tá prestando atenção, cara, quebra o padrão. Faz uma coisa que ninguém espera. Ah! Tipo isso, entendeu? Claro, não tô dizendo pra tu gritar, mas fala uma coisa diferente. Fala um palavrão, cara. Palavrão é muito utilizado por pessoas que falam em público, porque o palavrão ajuda a quebrar o padrão. Faz com que a pessoa, opa, o que é isso? Algo importante aqui, prestar atenção. Conta uma história, bota relevância emocional naquilo que tá dizendo. De uma forma que quebre o padrão, meio que assuste a pessoa, que ela se obrigue a olhar. Faz um gesto maior do que tu tava fazendo anteriormente. Faz algo diferente, que faça com que a pessoa olhe pra ti. E essas são as minhas dicas para fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que tu está falando. Se colocar essas dicas em prática, com certeza tu vai melhorar muito a tua capacidade de captar a atenção dos outros e de contar histórias de uma forma muito boa. Se gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, comenta aqui embaixo o que tu achou dessas dicas e principalmente coloca em prática. E depois que tu colocar em prática, vem aqui e conta como é que foi diferente ao colocar em prática.
na hora de tu contar a história e conversar com uma pessoa. Se inscreve no canal porque vai ter muito mais conteúdo de onde isso aqui veio, vê os outros vídeos que tem aqui e nos vemos em breve.